Olá, meus amores do segundo ano. Vejam bem, a prof explicou para vocês o texto de artigo científico, né? Divulgação científica. E aí tem o texto As Abelhas Vigiadas, que a prof pediu para que vocês fizessem, então, a interpretação desse texto, certo? Muito bem. Aqui então, olhem só, começa aqui na questão número 2 ali. Isso está certo. Vamos lá, então. Sobre o texto lido, complete o quadro com as informações principais sobre a publicação desse artigo, tá? Então, é provável uma questão assim muito parecida na prova, tá, gente? Então, o título, Abelhas Vigiadas, o subtítulo, Agrotóxicos e Abelhas. O que envolve a tecnologia biofísica, a autoria de Norá, a data da publicação, o suporte e o público leitor, então, certo? Publicações como essa de instituições universitárias destinam-se tanto a acadêmicos quanto a um público não especializado. Quem tem interesse, no caso, estudar as abelhas, tem interesse nesse tipo de artigo, certo? Agora aqui a número 3. Entre as alternativas a seguir, assinale a que melhor resume o objetivo do texto As Abelhas Vigiadas. Aqui, melhor resume é a letra D, divulgar estudos que buscam entender o comportamento das abelhas e explicar possíveis causas para o desaparecimento desses insetos. Essa é a alternativa correta. Número 4, assinale as estratégias que a autora utilizou no início do texto para atrair um leitor que não é especializado no assunto, mas que ele também possa ler então, né? Ela utilizou a ausência de termos científicos no título, a apresentação da relevância de estudo logo no primeiro parágrafo, importante para chamar a atenção, e esclarecimento de que a Time, famosa revista estadunidense de publicação periódica, também já publicou matéria sobre o mesmo assunto. Então, as alternativas corretas, letra A, C e D, ok? Depois, meus amores, aqui a número 5, então, né? A Time não é uma publicação voltada especificamente ao público acadêmico ou científico, mas sim ao público geral que deseja manter informado sobre acontecimentos da atualidade. Compare o título e a chamada da matéria da revista Time sobre a morte das abelhas com o título e a linha fina do texto publicado na revista de pesquisa FAPESP. Então, vejam só, o mundo sem abelhas e ali abelhas vigiadas, tá? Então, complete a tabela comparativa. Destaca a existência de consequências do desaparecimento das abelhas, a Time. Alude a um cenário que pode ajudar a compreender os hábitos das abelhas, a pesquisa FAPESP. Busca envolver o leitor no problema do desaparecimento, a revista Time. A questão número 6 seria mais para nós discutirmos em sala de aula, então essa questão nós passamos, tá, gente? Vamos a número 7. Apesar de mencionar mais de um estudo acerca do desaparecimento das abelhas, o texto da FAPESP se atém especialmente a uma pesquisa sobre a qual representa mais detalhes. Então, vejam bem, quem coordena esse estudo? O físico Paulo de Souza. Qual o objetivo da pesquisa? Analisar o comportamento das abelhas expostas a pesticidas e mudanças climáticas, a fim de melhor entender, talvez ajudar a conter esse problema que é o distúrbio, o colapso dessas colônias, né? Esse é o objetivo. Nessa pesquisa, o desaparecimento das abelhas é relacionado a quais fatores? Ao uso de pesticidas e a mudanças climáticas. Do terceiro ao nono parágrafo são descritas em detalhes as etapas e as características, né? Identifique e transcreva então. E aí nós temos aqui, o texto se detém na exposição
na exposição dos detalhes do estudo, por que é publicado em uma revista, em uma instituição de ensino superior, cuja parcela dos leitores é composta de acadêmicos, tá? Assim, esses podem conhecer melhor a pesquisa e relacionar aos seus estudos. Muito bem. Após a descrição do projeto coordenado por Souza, há esta imagem esquemática. Então, nós temos o 1, 2, 3 e 4. Eu acho esse gráfico, essa ilustração, muito interessante, né, gente? Olha só o chip que fica localizado na abelha, o tamanho do chip. Olhem todo o estudo que é feito, então, em torno disso, né? Esse gráfico é interessantíssimo. E aí, sobre as funções e as características dessa imagem, analise as frases a seguir e classifique em verdadeiras ou falsas. Possibilita o leitor visualizar como será o monitoramento das abelhas? Com certeza, é verdadeiro. Apresenta informações adicionais que não são exploradas no artigo? Não, de forma alguma. Tudo já está explicado e especificado lá. Favorece a compreensão do artigo? Claro que sim. É o que a gente fala de multimodalidade, né? Vem para trazer mais um recurso. Resume esquematicamente as informações? Com certeza. É um infográfico, pois ali imagem e textos sintéticos explicativos. Sim, infográfico, último conteúdo aprendido na aula no bimestre. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Agora, número 8. Além do estudo que visa mostrar o comportamento das abelhas quando expostas, né, a defensivos agrícolas potencialmente tóxicos, outra pesquisa é mencionada. O que essa pesquisa analisa? A relação entre a morte das abelhas e o uso dos agrotóxicos. Quem coordena esse estudo? O professor Osmar Malaspina, do Instituto de Biociências da Unesp. Que elemento é relacionado ao sumiço das abelhas na pesquisa quanto ao grupo de Souza? O uso de neonicotinoides, uma classe de defensivos agrícolas. Muito bem. E agora, então, após ler, né, assinalemos, então, que apresenta possíveis motivos para esse estudo ter sido comentado, ainda que brevemente, no final do artigo. Trata-se de um estudo que estabelece uma hipótese também explorada no estudo coordenado por Souza. O estudo reafirma a validade de se pesquisar mais sobre a mortalidade das abelhas. O pesquisador da Unesp cita números alarmantes quanto à mortalidade. É impressionante, né, gente? E um dos experimentos coordenados pelo professor da Unesp revela que as abelhas, quando expostas a agrotóxicos, são invariavelmente afetadas, ainda que nem todas morram. E só o que não condiz é que os coordenadores das duas pesquisas chegaram a conclusões diferentes e não complementares sobre a morte das abelhas. Aí, então, essa é a que não confere, certo? 1, 2, 3 e 4 estão todas corretas. Na aula de sexta-feira, a prof vai falar sobre o discurso direto, então, nos artigos. Quanto à correção, é isso. Um beijo e um queijo e até a próxima aula. Tchau!